Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, dia de voltar o nosso coração para a Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia. Se podemos ir à igreja, iremos. Se não puder, na sua casa, tinha um momento de adoração. Coloque diante de Jesus para adorá-lo e amá-lo. Hoje, essa quinta-feira, em torno do pão da palavra, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Lucas 12, 49 a 53. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo no qual devo ser batizado, e como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de 5, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filho contra mãe, nora contra sogra e sogra contra a nora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje nos traz bastantes questionamentos, porque nós queremos hoje ver um tempo de muita normalidade, de muita paz, entre aspas, né? E aí, então, o Senhor começa dizendo para nós sobre fogo vir lançar sobre a terra. Que fogo? É o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor. Ele diz, eu desejava muito que ele estivesse aceso. Não é? Esse fogo do amor de Deus, esse Espírito Santo, esse fogo de Deus em nossos corações. Mas, no entanto, o que melhor para essa reflexão hoje eu queria trazer é sobre o versículo 51 que diz: pensais que eu vim trazer paz à terra. Então vamos discípulos dele. Está falando para aqueles que estão querendo segui-lo, querendo já são discípulos. Pensam que eu vim trazer paz à terra. Olha, o contexto em que Jesus estava era de muitos problemas. O povo de Deus, os judeus estavam oprimidos, estavam sendo maltratados, estavam diante do Império Romano e havia muitos conflitos, muitos problemas. Então, Jesus diz para eles, acho que eu vim trazer paz à terra. Paz nessa ideia que vocês têm de paz, de que é a ausência total de guerra, numa tranquilidade total, tudo em harmonia. Não. Diz, vim trazer a divisão. Veja bem, Jesus não veio trazer violência, nem guerra, briga, não. Divisão. De que o Senhor está falando? Que divisão é esta que o Senhor está falando, que Ele veio para trazer entre nós? Em Lucas 11, 23, ele diz assim: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Porque Jesus é um divisor de águas. Ou é com ele, ou é contra ele. Não tem em cima do muro, não tem esse mais ou menos. Porque é pelo nome de Jesus nós somos salvos. Não existe salvação se não for em Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, Salvador, mediador, Ele é o Senhor, Ele é Deus. E a palavra nos diz, o Evangelho nos diz bem claro, São João vai nos dizer que quem crê será salvo, quem não crê será condenado, não tem meio termo. Ou é Jesus, ou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que salva. Então, se não crer em Jesus, não tem salvação.
se eu não crer em Jesus, em tudo que Jesus fez e ensinou, se eu não crer que Ele é Deus, se eu não crer que Ele instituiu uma igreja, a Santa Igreja de Deus, não há salvação. Não dá para esse negócio, não, é mais ou menos. Com isso eu concordo, com isso eu discordo. Não, não é assim. E sempre a palavra nos representou essa verdade, essa contradição diante de Deus, diante do Senhor. As próprias profecias sobre o Senhor anunciavam um Messias, Emanuel, que vinha trazer a paz, que viria reinar, ao mesmo tempo anunciava o servo sofredor, esse Jesus que veio para sofrer, para dar a vida. Então precisamos entender bem aquilo que o Senhor nos ensina, nos revela. E se nós pegarmos lá, no início do Evangelho de São Lucas, nós vamos ver o anúncio à Virgem Maria, que é de um reino não terá fim, de um Messias que vencedor, seu reino não terá fim, será grande. Também em Lucas 1,68 fala da grandeza do Senhor que vem. Mas também em Lucas capítulo 2, quando vão apresentar o menino diante do templo do Senhor, levá-lo para cumprir a lei, apresentá-lo ao templo, Simeão fala do menino como causa de queda e sorrimento para muitos. Para muitos ele vai ser queda, para outros sorrimento. Ele vai ser, na verdade, uma causa de escândalo, pedra de tropeço para outros. Então, não que Jesus seja dois, ou que ele possa agir diferente aqui. Não, não é isso. Ele é sempre o mesmo Senhor, sempre conduz a salvação. O que traz então a divisão? É a nossa posição, a nossa atitude diante dele, a nossa fé. É como eu creio, é como eu vejo, é que aí traz divisão. Não é briga, nem violência, nem guerras. Divisão. Quando Jesus lá chamou os apóstolos e perguntou assim: quem dizeis as pessoas que eu sou? Quem dizem que eu sou? Então eles falaram de muitas opiniões, um diz isso, um diz aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? Com essa pergunta, Jesus revela então que muitas seriam e são as opiniões a respeito dele. Ele é o Cristo Senhor. Pedro declara e ele diz: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Porque Pedro afirmou uma verdade, que é isso que ele é. Ele é Deus, é Senhor, é Redentor, é Salvador. Ele é o Deus conosco. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso, eu creio neles inteiramente ou eu não creio. E aí está a divisão, porque as pessoas criam caricaturas de Deus. Criam ideias de Deus. E querem que essas ideias sejam verdade. E é interessante que no Evangelho de hoje Jesus fala da casa. Ele não fala dos de fora. Ele fala que dentro de uma casa estará a divisão. Da nossa casa, mas também dentro da casa de Deus, da igreja. Quantas opiniões hoje dentro da própria igreja? Porque veja bem, meu irmão, olha, a verdade é o seguinte. Por exemplo, um espírita, ele não fica brigando com você para que você seja espírita. Ele pode até falar com você alguma coisa, mas se você não for espírita, você vai ter que se relacionar bem com ele, se respeitar, a fé dele respeitar a sua. E se você não negar a sua fé, vocês vão ter um bom relacionamento, e assim com outras denominações. Mas já percebeu que a divisão realmente acontece dentro da casa? Entre aqueles que falam que creem em Cristo, mas na verdade criam uma caricatura de Deus, criam uma caricatura de Cristo dentro da própria igreja e querem que Jesus seja um Jesus bonzinho, um Jesus tolerante, um Jesus que compreende. Quantas divisões dentro da igreja, no meio das pastorais, movimentos, por causa das imagens, das ideias erradas que se criaram
em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Coração também é a igreja. Porque querem muitas vezes que nós neguemos a fé, querem que omita a verdade para poder ficar tudo bem. As coisas erradas, opiniões erradas dentro da igreja, para conviver bem dentro da igreja, é preciso você negar a verdade. Você não pode falar que está errado. Porque o outro criou uma ideia errada de Jesus. Que Jesus, por exemplo, quantos problemas enfrentamos às vezes com pessoas que a igreja diz que por causa de uma situação irregular, por causa de uma situação de pecado, não podem comungar, mas pessoas dizem que todo mundo pode comungar. E até pregam isso e até querem que isso seja aceito. E quando você fala alguma coisa, dá um problema danado. E às vezes ficam com raiva porque as pessoas, não, mas todo mundo tem direito, não. Comunhão, comungar do Cristo não é direito de ninguém, de ninguém. É graça. É graça. Ah, eu quero batizar meu filho, mas eu quero que o padrinho seja um espírita. Não, a igreja diz que não pode ser. Não, mas Jesus é amor. A igreja está muito difícil. E aí vai dar um jeito de arrumar e vai arrumar quem concorde para batizar aquele menino com o padrinho espírita. E se o padre diz que não pode, cria divisão, cria problemas. Aí o padre é ruim, aquela pessoa vai procurar quem o faça. É assim, as divisões, por quê? Por causa das ideias erradas, porque criam caricatura de Deus, criam Jesus para mim. As pessoas, é o meu Jesus, do meu jeito. O meu Jesus é bonzinho, ele é atencioso, tudo que eu faço ele aceita, ele concorda com o pecado, com o erro, ele não importa que eu seja baseado, ele não importa que eu viva do pecado, afinal estou transando com a minha namorada, e ele compreende, eu posso comungar, afinal eu sirvo a igreja, não tem problema. E aí quando aqueles que têm uma fé firme em Jesus, e proclamam a fé em Jesus e a verdade ensinada pela Sagrada Escritura e pela igreja, a divisão está aí. E aí, uns de um lado, outros do outro, e às vezes nem conseguem conviver, e quando convivem mal. Por causa das ideias erradas sobre Jesus. Divisão dentro da própria casa, na família acontece, porque tal pessoa na família está vivendo em pecado e você tem que tolerar aquilo, você tem que bater palmas. Porque se você diz que está errado, nossa mãe. Aí você se posiciona. Não é que não se trata de condenar ninguém, meu irmão. Ah, você está me condenando porque eu estou em pecado mortal. Não é isso. É dizer que a pessoa está numa situação errada. É dizer que não é a vontade de Deus aquilo. Aí o outro se ofende, fazer o quê? E o pior é que às vezes as pessoas querem que a gente tome parte. Se você não toma parte do erro dela, do pecado dela, você está fora, você está sendo chato, você está sendo exigente, você está sendo intolerante. Não é assim. Olha, por que a corrupção tão grande da política? Por que o prefeito, o governador, o deputado é corrupto? Sabe por quê? Que tem pessoas tolerantes no meio deles, junto com eles, que toleram aquilo. Senão não tinha corrupção. Tem a pessoa que trabalha na repartição pública, tem aquele que faz compras, tem aquele que vende, que é pobre até. Nem ganha quase nada com aquilo, ou não ganha nada. Mas tolera o erro do outro, tolera. E aí, porque tolera, o mal vai crescendo, não é? E a fé, sim, vai tolerando. Eu tenho que tolerar para não ter briga. Eu não quero brigar com ninguém. Eu só estou na minha posição. Está errado, está errado. Isso também, às vezes, eu estou errado, também eu tenho que aceitar que estou errado, eu preciso mudar. O que nós não podemos, meu irmão e minha irmã, é começar agora a transformar o errado em certo, só para viver bem, só para ficar tudo em paz. Não vai ficar em paz. O fato de nós estarmos juntos um do outro não quer dizer que muitas vezes não há paz nenhuma aí. Existe uma relação superficial, de aparência, mas não há aquela paz que o Senhor Jesus disse. Com relação à paz, nós vamos entender o seguinte. Lá em João, no capítulo 13 de São João, 11, deixa eu pegar aqui, eu anotei aqui para nós não esquecer.
capítulo 16 de São João. Veja bem o que o Senhor fala com relação a isso. Quando ele vai falar, depois vai ter a oração sacerdotal, Jesus está se preparando já para a sua paixão, está próximo. Na quinta-feira, na sexta-feira, ele já vai se oferecer em sacrifício por nós. Então ele está falando sobre os apóstolos, muitas coisas. E olha o que o Senhor fala dessa paz. João 16, 33. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. Então a paz nós temos em Jesus. Quando Jesus lá no Evangelho de hoje diz, pensa que vim trazer a paz, porque eu não vim trazer essa paz que vocês esperam, essa paz, tranquilidade, de não ter problema um com o outro, essa paz de todo mundo viver a mesma fé, essa paz de todo mundo dizer, não, tanto faz ser muçulmano, tanto faz ser espírita, tanto faz ser da Universal, está tudo bem, vamos viver em paz, porque Deus é um só. Não. Não é assim, não é essa paz que ele veio trazer. Nesse ponto ele veio trazer divisão, sim, porque só ele salva. Ele é Redentor, ele é Salvador. E não existe salvação fora de Jesus, como também não existe salvação fora da igreja. A própria igreja diz isso para nós no Concílio Vaticano II, no Catecismo. Fora da igreja não há salvação. Porque não há salvação fora de Jesus. Por isso não há salvação fora do corpo de Cristo. Esse é o meio ordinário pelo qual existe a salvação, veio a salvação. Deus pode fazer de outra forma? Pode, mas não foi revelado a nós. Se tem outro meio, aí é com Ele. Mas não foi revelado somente por Jesus, nosso Senhor, a salvação. Só por meio dele, por meio do corpo místico de Cristo, há salvação, a igreja. Então, é isso, é a verdade revelada. Se tem outra, Ele não contou para nós. E aí ele diz assim, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições. Veja bem, no mundo você vai ter aflição. E aqui Jesus não fala de aflição de falta de comida, de trabalho, de doença. Não é isso. Aflições por causa da fé. Aflições por ser cristão. Aflições por testemunhar a verdade. É dessas aflições que ele está falando. Porque aflições por causa de doença e tudo, isso aí, tanto qualquer pessoa no mundo vai ter. Ele também disse, ele disse no Evangelho de hoje, que estava angustiado até que se cumprisse o batismo que ele estava esperando. Ele mesmo teve aflições. Mas tenha de coragem, eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Vivendo a vontade de Deus. Ele venceu o mundo, as aflições desse mundo, vivendo a vontade do Pai. Obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, meu irmão, essa paz que você está querendo viver aí, negando a sua fé, não vai acontecer. Essa paz que você está querendo viver aí, vivendo de forma mundana, igual a todo mundo, você não vai ter. Porque a paz que o Senhor nos dá é a paz interior. Em meio a conflitos, dificuldades, problemas do mundo, paz interior. A paz que o Senhor veio para dar. Ele veio para nos dar a paz. Ele soprou aos seus apóstolos, dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. A paz que vem dele. Ele não veio trazer, não é para brigar com ninguém, eu não vim trazer briga, discórdia, no sentido de você tem que ofender os outros, brigar, não. Ele veio trazer divisão. Então vai haver divisão, não adianta. Nós queremos agora estarmos em paz, em concórdia com todo mundo, que não vai haver essa concórdia. Não vai haver essa concórdia, nunca, não vai vir, não vai haver. Porque sempre vai ter aqueles que divergem do Cristo, que não aceitam o Cristo, que não aceitam a verdade revelada, sempre vai haver. Nós temos que conviver bem, mas essa paz que você espera de todo mundo viver a mesma coisa não vai acontecer. Porque Jesus veio trazer divisão. Como ele mesmo disse, quem não está comigo está contra mim. Quem não ajuda comigo, dispersa. Pensamos que o Senhor nos deu uma fé firme, uma fé verdadeira, crer no Cristo, crer na verdade.
crer na igreja, uma fé firme nele, para que tenhamos a paz no coração. Rezamos para nossos irmãos que ainda não encontraram Cristo. Rezamos para nossos irmãos de igreja que ainda não encontraram Cristo verdadeiramente. Rezamos para nossos irmãos que ainda não conheceram Cristo, para que possam conhecer. Mas rezemos também para que nós possamos viver uma fé firme, na verdade, sem negar a fé em Jesus, sem negar a verdade revelada. Que a Virgem Maria nos ajude a guardar no coração a paz, a guardar no coração os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, para que nós possamos viver como ela viveu e um dia contemplar a glória que ela contempla hoje. Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua força. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Se louvado. Salve Maria Imaculada. Se lembre de inscrever no canal e divulgar. Muito obrigado. Deus abençoe.